Oi, galera! Aqui é a professora Marília Muniz e a gente vai comentar mais uma proposta de produção textual. Vamos nessa? Muito bem, então antes da gente fazer os comentários propriamente ditos, eu vou ler a proposta e quero que você me acompanhe, certo? Eu vou chamar a atenção de vocês para as dicas que a proposta vai nos dar, tá certo? Então presta bem atenção aí. Podemos começar? Ótimo. O planeta Terra está doente e é constantemente assunto nos noticiários. São muitas catástrofes ambientais, desmatamentos, enchentes, seca, poluição das águas e do solo. O homem sofre as consequências, mas parece que uma maioria não aprende a respeitar a sua própria casa. Um grande problema, né, galera? Considere que você, primeira dica, se é você, primeira pessoa, narrador, personagem. É o garoto apavorado que assiste na TV a degradação do nosso planeta. Ou seja, ele já nos indica aí que é um garoto. Você, menina, não pode utilizar palavras que façam referências ao seu gênero. Tem que ser palavras com referência ao gênero masculino. A proposta diz isso claramente. Vamos continuar. Ainda comovido com o que viu, resolveu escrever um conto infantil para alertar as crianças acerca do perigo que correm se não fizerem os adultos mudarem a forma como tratam o meio ambiente. Mais uma dica. Ou seja, você vai ter que contar uma história e essa história ela tem que dar um ensinamento para quem vai ler. No seu texto, o garoto ensina aos adultos como devem tratar a Terra. Procure lembrar a eles que você, criança, precisa de um mundo em que possa viver de modo saudável. Olha aí, o que seria um modo saudável? Um bom ar para respirar, águas, né, que não estejam poluídas, frutos sem agrotóxicos, certo? E por aí vai. Então agora a gente vai comentar a proposta com base nisso aqui, certo? Então vejam só. Eu já falei para vocês que a proposta ela precisa ser narrada em primeira pessoa. E essa primeira pessoa é um menino. Tia, eu posso dar um nome ao meu personagem? Claro, você pode se apresentar rapidamente. Quem você é? Como é que começou a sua história? De onde foi que vieram suas indagações? Muito bem. Depois disso, é lembrar que é um texto narrativo. Por ser um texto narrativo, ele vai contar uma história. O objetivo desse texto é importante ser alcançado na hora que você for escrever. Porque ele informa que o objetivo aí é alertar os adultos, né, e as demais pessoas que forem ler o texto, que o planeta Terra precisa ser salvo. Você pode apresentar falas e não esquecer do nosso amigo Travessão. Toda vida que tiver fala, o nosso amigo Travessão está lá. Olha o coraçãozinho aqui, ó. Ele ama vocês também, viu? Presta atenção. E aí, é permitido o uso de personificação. Tia, o que é a personificação? É quando alguém que não fala adquire características humanas. Ou seja, você pode usar uma árvore para ser seu amigo, né? Para ele dialogar com você durante o texto. Então, aí ficam essas ideias para que você possa desenvolver o seu conto infantil. Ah, e se é um conto infantil, a linguagem é simples, o texto, ele é mais enxutinho, não precisa de tantos detalhes. Outra coisa muito importante que eu sei que vocês esquecem, não esqueça de colocar o título. Então, a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Oi, galera! Aqui é a professora Marília Muniz e a gente vai corrigir algumas questões do simulado do CMF. Vamos lá? Muito bem, a primeira questão diz o seguinte. De acordo com o texto 1, é correto concluir que a Capitã Marvel fez sucesso na bilheteria brasileira, mas o sucesso internacional foi insatisfatório? Muito pelo contrário. Ele foi muito satisfatório, né? Porém, nos Estados Unidos, certo? Ele só perdeu para um filme chamado Nós. A gente já sabe que não é a letra A, letra B.
teve desempenho inferior a outros filmes de heróis, como Mulher Maravilha. Não. Ele teve um desempenho tão bom quanto os outros filmes que já foram lançados de heróis. C. É considerado pelos críticos como o maior filme de herói feito no Brasil. Ele não foi feito no Brasil, né, minha gente? É óbvio que ele não foi feito no Brasil. Esse negócio nunca vem daqui. D. Está entre os maiores filmes de heróis de todos os tempos no mundo. Ele fala exatamente isso. Ele diz que foi um filme irado, né? Um filme que alcançou as expectativas e que a galera foi ao delírio. Por isso, ele foi recorde de bilheteria. A gente já sabe que é a letra D, mas a gente analisa a letra E também. Letra E. O sucesso de bilheteria é somente nos Estados Unidos da América. Jamais, né? Inclusive, ele diz lá no texto que nos Estados Unidos da América ele ficou em segundo lugar, perdendo para um outro filme chamado Nós. Então, a gente já sabe que a letra correta é a letra D. Até a próxima! Muito bem, a próxima questão fala assim. A palavra destacada no trecho. Embora nos Estados Unidos, Capitã Marvel tenha sido desbancada do topo da bilheteria norte-americana por nós, 3 pontinhos. A palavra grifada aí é nós, e aí ele pede para que a gente encontre ao que essa palavra nós se refere. É só a gente voltar no texto e lembrar do contexto em que essa palavra está inserida. Como a gente está falando de filmes, não teria sentido essa palavra nós aí estar agindo no texto como um pronome pessoal, certo? A gente vai analisar os itens, mas aí a gente já consegue mais ou menos imaginar qual seria a resposta. Letra A. Aos diretores e roteiristas do filme? Não, ele não faz referência a isso. B. Aos espectadores do filme? Jamais. Ele faz uma comparação aí, né? Ele vai dizer que a Capitã Marvel só perdeu para o filme Nós. C. A um filme concorrente. É isso aí, né? Existia esse filme concorrente e, infelizmente, ou felizmente, vai depender do público, né? E aí, Nós ficou à frente de Capitã Marvel. D. Ao público leitor do site? Não. Letra E, a atriz protagonista, essa daí é que não é mesmo. Então, a gente já sabe que a resposta é a letra C. Vamos lá. O texto cita, no segundo parágrafo, o nome de outros grandes filmes. O que eles têm em comum com Capitã Marvel? É necessário que você volte ao texto. Galera, é muito importante voltar ao texto para essas questões de interpretação, certo? Volta ao texto quantas vezes forem necessárias, certo? Para que a gente possa encontrar a nossa resposta correta. Então, essa questão, ele já diz qual é o parágrafo que você tem que ir para procurar a resposta. Olha só, lá no segundo parágrafo, ele faz referência ao filme do Thor, ao filme da Mulher Maravilha e também de outros heróis. E esses filmes que ele faz referência no texto são filmes que fizeram sucesso. Então, quando, né, ele leva a gente a essas comparações, é óbvio que ele vai estar falando de filmes. E de filmes que pertencem à mesma gama de conhecimento, à mesma gama de ideia, certo? Então, a gente já vai aí para a letra A e a gente já encontra a nossa resposta. Presta atenção. São filmes de heróis. Sim, Thor é um herói, Mulher Maravilha é uma heroína, certo? Vamos para a letra B, só por desencargo de consciência. Tem o mesmo diretor, ó, o dedinho, ó, ele não vem falando aí no segundo parágrafo sobre o mesmo diretor. C, lucraram o mesmo valor? Não, existem valores diferentes e lá nesse parágrafo também vem dizendo isso. D, são interpretados pela mesma atriz? Não, né, minha gente? E letra E, estão em cartaz nos cinemas mundiais. Eles estão em cartaz no cinema mundial, mas ele vem dizendo isso no segundo parágrafo? Não, ele traz um monte de outros filmes para fazer uma comparação aí. Então, a nossa letra correta é a letra A. Vamos para a próxima?
Olha só. Analisando os valores arrecadados por Capitã Marvel e pelos filmes citados, informe o item correto. De novo, a gente tem que voltar ao texto e voltar ao texto lá no segundo parágrafo. Ou seja, quando a gente fez isso na questão anterior, a gente já meio que descobriu aí qual é a resposta da quarta questão. A gente precisa analisar bem devagarinho todos esses itens, certo? Letra A. Homem-Aranha de Volta ao Lar foi o filme que menos arrecadou? A gente ainda não tem essa certeza, mas vamos para a letra B. Guardiões da Galáxia 2 arrecadou mais que Capitã Marvel? Não, né? C. Thor Ragnarok arrecadou mais do que Batman vs Super-Homem? D. Venom arrecadou o mesmo valor que Capitã Marvel? Não. Letra E. Capitã Marvel foi o que mais arrecadou até agora. Sim, e outra, ele fala lá no texto a palavra superar. O que é superar? É ultrapassar, é passar aquele limite que já havia sido alcançado, certo? Então é lembrar em superar, arrecadar mais, certo? É ultrapassar. Lembrando disso, a gente tem aí a resposta no item E. Olha só, essa questão, o enunciado é bem pequitotinho, aí ele diz assim: a composição musical tem a finalidade de... A gente vai olhar aí a composição, certo? Ela tem 4 estrofes. Lembrar que estrofes, né? A gente não lida com as linhas das estrofes como linhas, são como versos, certo? E aí, ele vai falar do ser criança. Como é ser criança? O que é que a criança tem de diferente do adulto? E aí ele vai listar várias ações, vários benefícios que se tem de ser criança e exaltar o bom de ser criança. O que é exaltar? É destacar, é elevar, é mostrar o que tem de bom, certo? Letra A. Destacar os benefícios de ser criança. Olha aí a nossa resposta já. Segura aí, a gente vai só analisar os outros, tá certo? B. Informar as brincadeiras de crianças. Não, ele faz um apanhado geral do que é ser criança, da questão da infância. C. Criticar algumas ações das crianças. Não. Ele vai exaltar, certo? Ele não vai falar aí que menino corre descalço, dá trabalho para os pais. Ele não leva muito a sério isso, não. D. Contar a história de uma criança. Ele não conta a história de nenhuma criança específica. Ele fala de criança como algo bem geral, tá certo? Letra E, chamar a atenção dos pais, também não. Então aí a gente tem como nossa resposta a letra A. Muito bem. Segundo o texto 2, o bom de ser criança é poder. Para a gente encontrar essa resposta, a gente vai ter que voltar ao texto, presta atenção, voltar ao texto. Voltar à terceira estrofe, lá entre o 5º e o 7º verso. No meio desses versos aí, ele fala que a criança não tem prestações a pagar, porque, né, a vida da criança é comer, crescer, dormir e brincar. Quando a gente volta a essa estrofe e a esses versos em específico, a gente acaba encontrando a nossa resposta. A gente vai falar dos outros itens, só para que vocês possam ter a noção do que não poderia ser aí a resposta dessa questão. Letra A já é a nossa resposta, mas vamos lá para a letra B. Cuidar dos pais com carinho. Não. C. Pagar as contas no banco. Isso é coisa de adulto, né, minha gente? Vocês ainda não brincam de pagar contas como a gente, infelizmente. D. Estudar para as provas. Ele não fala disso, hein? E é uma coisa importante. Estude para as provas. E letra E. Ser honesto e gentil. Ele também não diz isso. Realmente o que ele fala lá na terceira estrofe é que a criança precisa comer, crescer, dormir e brincar. Letra A. Assinale o verso que apresenta um fato.
Pessoal, quando a gente vai falar de fato, é aquilo que realmente acontece. Não é do que poderia ter sido, não é o que você sonha que aconteceu. É um fato realmente dito. É aquilo que acontece, é concreto. Outra, quando a gente vai conversar com alguém que a gente coloca a nossa opinião, quando a gente coloca a nossa opinião, ele deixa de ser fato e passa a ser opinião. Essa diferença entre fato e opinião é extremamente importante na hora de uma prova, certo? Vamos lá analisar a letra A. Bem que isso podia nunca mais ter fim. A palavra que vai expressar o desejo do autor aí é o podia. Podia, é o desejo dele. O verbo está conjugado de um modo que expressa o desejo do narrador. B. É tão bom não ter prestações para se pagar? Ô, minha gente, quando ele diz é tão bom dentro da visão dele. Então, assim, ele está aí colocando a emoção, o desejo, certo? Não é a letra B. C. Nós temos direito que gente grande não tem. Isso é um fato. Criança tem alguns direitos que nós adultos não temos, certo? Por conta disso, a letra C é a letra correta, mas a gente vai analisar os dois outros itens. D. É tão bom se divertir e não ter que trabalhar? De novo, aí ele dizendo que é bom, é a visão dele, tá? E letra E. É bom ser criança. Novamente, aí a visão dele sobre, né, a questão do ser criança. Então, o único item que nos demonstra aí, certo? Que é um fato, é que criança tem direito diferente dos direitos de adultos. Então, a gente tem como a letra correta a letra C. Observe as palavras destacadas nos versos a seguir. Vou ler a estrofe toda, tá? É bom ser criança, ter de todos a atenção. Da mamãe carinho, do papai a proteção. As palavras grifadas são mamãe e proteção. Elas são corretamente classificadas como? E aí você vai ter que lembrar de classificação morfológica. Meu Deus, tia, essa palavra é o meu pesadelo. O que é que eu vou fazer da minha vida? Toda vida que essa palavra aparece, eu não lembro dela. Minha gente, falou em morfológico, falou de classe gramatical. Adjetivo, substantivo, artigo, numeral, verbo, pronome, preposição. Beleza? Não precisa se desesperar. Viu lá? Classificação morfológica. Classificação gramatical. Morreu. Vamos lá analisar os itens. Eu tenho certeza que você vai saber dessa questão. Letra A. Adjetivos, pois caracterizam os substantivos. Minha gente, ele não está dando característica, né? Ele está especificando o nome de alguém, né? Nem o nome próprio específico. Ele é um nome comum, mas aí ele acaba especificando aquele ser, certo? E além do ser, uma ação. B. Substantivos, pois nomeiam um ser e uma ação. Olha aí a nossa resposta. Mamãe, aquele ser que gere, né, fica com barrigão e tal. Tem a gente, certo? Aqueles seres maravilhosos. Nós, tá bom? E a ação aí, né, proteção, o ato de proteger, tá certo? Proteção, carinho, quando a gente se sente seguro. Então aí é a letra B, mas segura a nossa letra B aí pra gente ir pro restante dos itens. Numerais, de forma alguma. Ele não indica nem ordem, nem quantidade, ele não multiplica nada, não fraciona nada, ou seja, não tem como ser um numeral. Artigo, não rola, certo? Os artigos são aqueles que vêm antes do substantivo. Definindo, indefinidos. Tem aí isso? Grifado, não. Letra E são pronomes. Os pronomes são aqueles que vêm em favor do nome, substituindo, né? Dando uma característica a mais, mas nesse caso não tem isso. Então, a nossa letra correta é a letra B.
Galera, antes de ler a questão com vocês, eu queria analisar essa imagem. Tia, minha imagem aqui está preto e branco. Não tem problema, a imagem está nítida. A gente consegue ver o que é que tem aí e qual é a mensagem que ela quer nos passar. A gente começa lá na primeira imagem, certo? Onde tem aí um monte de bueiro, né? Um monte de cano caindo dentro de um rio. O que é que isso significa? Que tem lixo indo parar nos rios. A segunda imagem, fumaças, poluição do ar, certo? Uma coisa que faz muito mal a gente, principalmente aí para quem tem sinusite, rinite, laringite, todas as ites possíveis, né? Quem dessa região aqui do nosso rosto, essas fumaças são assim, o fim da picada. Na terceira, a gente tem aí as queimadas. Devastam as nossas matas, certo? Os nossos maiores bens, tá? Junto a essa terceira imagem, a gente tem uma quarta que também faz referência à natureza quando a gente fala em planta, né? Que é o desmatamento, o corte de árvores, né? Para madeira, para materiais, para fazer móveis, né? Então aí a gente tem várias coisas que fazem muito mal ao nosso mundo. E na imagem maior, né? A gente tem uma TV noticiando, provavelmente, né, essas devastações do mundo, um menino horrorizado, ele tá aí com medo, ele tá com o olho arregalado, e a gente tem um mundo doente, cheio de curativos, né, precisando de cuidados. Cabe a nós, né, que estamos morando nesse mundo, cuidar dele, senão daqui a pouco a gente não tem como viver bem no mundo do jeito que ele está indo. A gente vai para a questão propriamente dita, mas a gente leva essa reflexão, tá bom? Muito bem. Nona, através da linguagem visual, é possível o leitor observar que a charge faz referência. Letra A. As consequências da seca na maior parte do planeta? Não. Ele não faz referência somente à seca, né, minha gente? Aí a gente vai ter a seca como uma consequência do desmatamento lá na quarta imagenzinha, mas assim, ele não faz referência somente a isso. B. As causas das enchentes nos grandes centros urbanos? Não. Apesar de ele ter aí, né, a primeira imagem, lixo caindo nos rios, a gente sabe que quando chove, certo? Essas coisas acontecem, né, desmatamento e tal. Então, aliás, desmatamento não, as inundações, as enchentes, a gente sabe que isso acontece, certo? Mas não é sobre isso só que ele está falando. Letra C, as consequências das ações humanas no meio ambiente. Esse é o item correto. Por quê? Tia Marília, eu não entendo o porquê disso. Olha só, na hora que ele bota todas essas coisas aqui, certo? O lixo indo para os rios, a fumaça, as queimadas, o desmatamento, ele está falando aí de ações humanas. Não é o animalzinho que a gente cria em casa, não é o animalzinho que está lá na floresta que faz isso, não. Somos nós, seres humanos, certo? D. Há várias fake news que são divulgadas diariamente na TV. Não, minha gente, isso não é fake news, infelizmente. Quem dera fosse, né? Realmente isso acontece e está acabando com o nosso planeta. E letra E, os efeitos causados pelos terremotos em várias partes do mundo. Ele não fala de terremoto aí em momento nenhum, certo? Ele não fala de catástrofe natural. O que ele fala é da ação horrorosa que o homem faz, né, no mundo que ele vive. Então a nossa letra correta é a letra C. Analisando a situação apresentada na charge acima e a expressão facial e corporal do personagem, é correto inferir que o sentimento do garoto é de... Galera, aí a gente vai muito do bom senso, né? E da nossa percepção de mundo. Vamos analisar item por item. O arrependimento, foi ele que fez isso aí? Não, né? Ele tá horrorizado, ele tá olhando assim com o olhão greladão, igual a tia Marília tá pra vocês agora. Assim, ó. B, solidariedade. Não, que ele nem se movimentou, né? Pra pessoa ser solidária, pelo amor de Deus, ela tem que se levantar e fazer alguma coisa. C, empatia. Podia até ser. Mas daí ele tá assim,
espantado, ele tá com medo, né? Ele tá horrorizado, passado. D, gratidão. Gratidão pelo quê? Pelo povo tá acabando com o mundo que a gente mora? Não, né? E letra E, medo. Realmente é isso aí. A gente consegue ver, né, pelo tamanho do olhão dele, assim, ó. Olhando pra tela da TV, passado, pretérito. Certo? Então, ele tá pasmo com a situação, amedrontado, ele tá temeroso. E aí, a gente já sabe que o nosso item correto é o item E. E aí, seus lindos, tudo beleza? Eu sou a professora Natália Quintela, de português. Vamos lá resolver mais uma questão? No texto 4, o texto 4 ele é uma crônica. Essa afirmação se comprova por quê? Então, a gente tem que buscar, relembrar, né, quais são as características do gênero crônica. Vamos analisar os itens. Letra A. Tem a função de informar ocorrências, é essa a função da crônica? Informar ocorrências? Não, a gente conhece um outro gênero, que são as notícias, né? Que sim, tem essa função de informar ocorrências. No caso, não é a crônica. A letra B. É composta por versos, estrofes e rimas. Eu tenho certeza que você está lembrando agora do gênero responsável, né, que é característico de contos, aliás, de versos, estrofes e rimas, que é o poema, não é a crônica, ok? Próximo, item C. A narração tem como base os fatos do cotidiano. Essa é uma característica fundamental do gênero crônica, né? Ele relata fatos do cotidiano. Esse é o item correto, letra C. Vamos analisar então as demais para ver por que estão incorretas, tá certo? Letra D. Passa um ensinamento através da moral da história. A gente conhece um gênero chamado fábula, que tem essas características, né? Tem a característica de ter um ensinamento, uma moral da história que fica lá no finalzinho do texto. Não é a crônica. E o item é a presença de personagens sobrenaturais e fantásticos. Isso não é uma característica do gênero crônica, não é isso? Tem, sim, gêneros que têm essa característica, no caso são os contos fantásticos, né, as lendas. Então, o item correto realmente, item C, a narração tem como base os fatos do cotidiano, ok? Marquem aí, galera. Item C. Até a próxima. Na questão, informe o trecho do texto em que há um traço de humor, tá? Vamos relembrar um pouco da história, vamos fazer um resumo da história. Vocês lembram da história, da leitura do texto 4, que ele vai contar de um homem que vai ajudar uma moça, que ele chama de moça muito bonitinha, não é isso? E aí, no final da história, ele acaba descobrindo que a moça bonitinha que ele chamou não é a dona real do carro, né? É um outro homem. E aí ele fica meio, né, numa situação meio embaraçosa e acaba dizendo, né, cita uma fala que gera esse humor aí na história. A gente vai já analisar agora nos itens, vamos lá. O primeiro, item A. O carro estava encostado no meio-fio com o pneu furado. Nesse trecho a gente não localiza nenhum traço de humor, de graça, né? Nenhum traço cômico. Não é esse item. Letra B. Tão bonitinha que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo. Esse é um trecho, né, lá do texto também, do texto 4, porém não tem nenhum traço aí de humor, apenas uma informação do texto. A letra C. Vamos usar o meu, disse o homem. Esse o meu aí que ele está se remetendo é o pneu dele, né, porque o homem sugere trocar o step. Também não tem nenhum traço de humor. O próximo item, letra D. E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu, sob o olhar da moça. Aí foi a ação que ele fez. Ele, né, pensando que era da moça, o carro, trocou o pneu, né? Até agora, não há traça de humor. E a letra E, três pontos. Eu não posso ver um pneu furado, tenho que trocar. Então, diante, né, quando ele percebeu, quando ele descobriu que, na verdade, não existia a dona do pneu, né, não era a moça bonitinha que ele chamou, era um homem. Então, para ele não ficar, né, acabou levando na esportiva e na brincadeira e disse que não podia ver um pneu que queria trocar. Mas a verdade é que ele trocou porque pensava que era da moça. E talvez ele estivesse pensando que ela não sabia, né, trocar o pneu ou que ela não ia conseguir realizar sozinho. Por isso que ele foi ajudar. Talvez, né, suponho que se fosse um homem, talvez ele não tinha parado o carro para poder ajudá-la. Então, realmente, o item correto, o item que passa, né, esse traço de humor, de graça no texto, é o item E. Beleza? Antes de iniciar a resolução dessa questão, a gente vai relembrar
né, a classe gramatical de artigos. Vamos aqui para o quadro. Artigos definidos, lembram, né? O, a, os e as. Singular e plural, beleza? E os artigos indefinidos, uma, uns e umas, tá? A gente define e indefine, por isso o nome é indefinido. Vamos para o texto, então, para a questão. O trecho em que há a presença de um artigo indefinido, então atenção, ele quer um artigo indefinido, tá? Empregado para introduzir um personagem na história é, letra A, parou outro carro e dele desceu um homem dizendo, analisem aí, no TD de vocês, o artigo. A gente tem o artigo que é sim um artigo indefinido e está remetendo aí ao substantivo homem. É isso que a gente está procurando. Já de cara, achamos nosso item correto, letra A. Vamos então analisar os demais para verificar por que não estão corretos, tá bem? Letra B, galera. Tudo bem, eu tenho, disse o homem. Aí eu tenho aqui o, que é o artigo definido, remetendo ao homem. Porém, não é nossa resposta porque definido. Nós estamos procurando o indefinido, já achamos, não é esse. Próximo item. Você tem um step? Mais uma vez, porém, ele está errado, porque está referindo ao step. Step não é um personagem, não é isso? Por isso essa é errada. Letra D. Terminou no momento em que chegava o ônibus que a moça. Então, eu tenho o e o a, artigos definidos, remetendo ônibus e moça. Também está incorreto. Primeiro, porque é artigo definido. Segundo, porque não refere-se a um personagem. Não é isso? E o último item, item é uma compulsão. Aí eu tenho um indefinido, porém remete à compulsão, que não é um personagem, né? Então, realmente, o item correto, como falado anteriormente, é o item A. Parou outro carro e dele destacou um homem dizendo, ok? Item correto, letra A. Na questão, a palavra bonitinha, olha só, bonitinha, nesse trecho lá do texto 4. Uma moça muito bonitinha. Caracteriza o substantivo moça e pertence a qual classe gramatical? Galera, vamos lá. Vamos relembrar quais são as classes gramaticais, né? As 10 classes, vocês lembram tudinho? Né? Essa aqui, com certeza, vocês vão lembrar, porque ela refere-se, né, a uma característica, né, uma qualidade, uma característica, no caso aqui, dado à moça, né, do texto. Então, analisando os itens. Letra A, verbos. Bonitinho é um verbo, dá para conjugar, é um verbo de ação, de movimento, de estado? Não. Artigos. Artigos, relembrando, é aquela classe de palavra que vai acompanhar o substantivo, que não é esse caso, tá? Próximo, adjetivos. Olha lá. Qual é a função dos adjetivos? Isso mesmo, caracterizar o substantivo. E essa é a função aqui da palavra bonitinha, que é o diminutivo de bonita, uma característica, uma qualidade dada à moça. Esse é o item correto, tá bem? Letra C. Vamos analisar os demais, né, para verificar por que estão errados. Letra D, numerais. Bonitinha é um número? Não, né? Com certeza não, galera. Próximo, substantivos. Não, ele está remetendo, está caracterizando um substantivo. Ele não é um substantivo, ok? Então, bonitinha é um diminutivo de bonita e é uma característica dada à moça. Logo, realmente, nosso item correto é a letra C. Beleza? Na questão, a palavra em destaque no trecho, olha só o trecho. Remetem lá o texto, voltem para o texto para procurar esse trecho, tá? Olhando desconsoladamente para o pneu. Esse é o trecho. A palavra em destaque aí, olhem no TD de vocês, é desconsoladamente, tá? Pode ser substituída sem alteração de sentido. Veja lá, sem alteração de sentido por. Então vamos lá. Mesmo você, né, não sabendo o significado dessa palavra, você já sabe aí, né, pela leitura, pela sua interpretação, desconsoladamente, que é uma palavra que remete a algo negativo, não é? Então a gente já elimina aí alguns itens, né? Por exemplo, a letra C, contente, que é um sentimento positivo, né, uma ação positiva, já elimina de cara. O próximo, feliz, outro sentimento positivo, eliminamos também. Então, e outro, ó, determinada, item
já elimina também, porque desconsoladamente remete a algo negativo. Então, eliminei a C, a D e a E. Restou aí para análise a letra A e B, que é aflita e medrosa. Beleza? Então, vamos lá. O que é desconsoladamente? Né? De maneira desconsolada, sem consolo. Então, sem consolo remete a algo, letra A, né? A substituição poderia ser a palavra aflita. Ela estava aflita, estava sem consolo. Lembra o texto? Que a moça, né, estava olhando para o pneu, sem saber o que fazer, desconsolada. E eu posso substituir pela palavra aflita. Beleza? Né? Triste, preocupada. E o item B é errado, porque é medrosa, né? Medrosa vem de medo. Ela não estava com medo do pneu e nem da ação, né? Da situação, quer dizer. Ela estava, na verdade, aí, triste, preocupada, aflita, desconsolada. Então, realmente, o item correto é a letra A. Na questão, a palavra em destaque do trecho, olha só o trecho. Tão bonitinha que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo. Esse é o trecho, tá bem? Que a gente vai analisar agora. A palavra grifada, né, em destaque aí no seu texto, atrás, expressa a ideia de. Então, analisem. Atrás. Letra A, tempo. Remete ao tempo em que ela estava atrás do carro, olhando para o pneu? Não. O modo. Atrás é o modo de como ela estava lá parada, olhando para o carro? É isso? Também não. Lugar. Atrás remete à localização onde ela estava? É isso. Ela estava atrás, né? Que atrás parou outro carro, no caso o homem, quando veio para ajudá-la a trocar o pneu. Não é isso? Então o item correto é o item C, lugar. Analisamos então os próximos itens. Letra D, a finalidade. Atrás está remetendo à finalidade? Né? Também não. E a próximo item, letra E, a afirmação. Atrás está afirmando, né? Afirmando o que o homem parou atrás do carro para ajudá-la? Não, atrás realmente é uma palavra que remete ao lugar, tá? Atrás parou outro carro e dele desceu um homem, que foi quando o homem foi ajudá-la, tá bem? Então, realmente, o item correto é a letra C, remete a lugar. Essa questão é do texto O Espinho de Marfim, da nossa querida Marina Colasanti, tá? Vamos analisar, então, a questão. O unicórnio, que eu sei que vocês conhecem e adoram, né? É um animal mitológico com formas de cavalo e com um único chifre em sua cabeça. Vocês conhecem muito bem, não é isso? Seres mitológicos, como o unicórnio, estão presentes em... Então, a gente vai analisar agora nos itens quais desses gêneros estão presentes os seres mitológicos, como no caso do exemplo aqui, é o unicórnio, tá certo? Letra A. Contos de fadas e fábulas. E aí, galera? Vocês já leram algum conto de fadas ou alguma fábula que consta aí um animal, um ser mitológico? Com certeza sim, né? Personagens encantados, sobrenaturais, é uma característica do conto de fadas, né? E também das fábulas, beleza? Então, esse é o item correto, a letra A. Analisando os demais itens, para verificar o porquê que não estão corretas, a letra B diz crônicas narrativas, né? Crônica, aquele gênero que fala dos fatos cotidiano, né? E aí vai ter os personagens reais, da vida real e não ficcional. Então, esse está o item incorreto. Letra C, contos de terror. Quais são as características que predominam os personagens aí dos contos de terror? O que é que vocês acham? Vocês lembram que tem aquele clima de suspense, aquele clima de tensão? Geralmente os personagens passam esses climas, não é isso? Não é possível aí ter um ser mitológico. O próximo, contos de humor. A gente sabe que geralmente os personagens dos contos de humor têm aquela situação cômica, embaraçosa, engraçada, né? Aí não são seres mitológicos. Letra E, notícia. A notícia é baseada em fatos reais, os personagens também são reais, não são ficcionais como os mitos, né, os seres mitológicos. Então, realmente, o item correto é a letra A. Beleza? Até a próxima. Na questão, a promessa que a princesa fez ao pai consistia em, tá? Vamos analisar os itens. Vamos relembrar primeiro o texto, vamos lá. Vocês lembram que o pai da princesa, o rei, né, ele se encantou pelo unicórnio, né, e ele queria muito ter o unicórnio.
A princesa, né, agoniada, lá vendo a situação do pai, a vontade dele, né, de ter o unicórnio, fez uma promessa a ele. Vamos relembrar aqui através dos itens. Letra A. Amar o unicórnio. Essa foi a promessa que a princesa fez ao pai? Não. Ela amava o unicórnio, porém não foi essa a promessa. Letra B. Prender o unicórnio. A princesa prometeu prender o unicórnio? Não. Letra C. Cuidar muito bem do unicórnio. Era essa a promessa? Pai, eu vou recolher o unicórnio, né, e cuidar dele para o senhor. Foi isso que ela disse durante o texto? Também não. Letra D. Ajudar a encontrar o unicórnio, já que ele estava procurando. Isso ela não fez, né? E a letra E, dar-lhe o unicórnio de presente. Essa sim, ela vendo a situação do pai, né, que queria muito possuir o unicórnio, pegar o unicórnio, ela prometeu, queria dar-lhe de presente. Isso é possível ser analisado lá no 5º parágrafo, na 3ª linha, porque ela faz uma promessa dizendo que dentro de 3 luas, né, 3 dias, ela daria o unicórnio de presente para ele. Então, o item correto é o item E, dar-lhe o unicórnio de presente. Né? Item E, beleza? Próxima questão. O sentimento existente entre a princesa e o unicórnio era de... Qual era a relação, qual era o sentimento da princesa e do unicórnio? Né? Vocês viram durante o texto algumas passagens que diziam da seguinte forma: eles corriam com as borboletas, cavalgavam abraçados, conversavam na grama. Então a relação deles ali era bem próxima, né? Vamos analisar os itens. A letra A, ódio, eles se odiavam, né? Se eles se odiassem, não estariam, né, correndo e aproveitando a grama, né? Isso que é descrito durante o texto. Esse item não está correto, beleza? A próxima, paixão. Era isso, então, que eles estavam sentindo pelo outro, uma paixão? Isso, galera. E isso é perceptível durante a leitura nessas passagens que eu acabei de dizer, dentre outras também. Letra C, ciúmes. A princesa tinha ciúmes do unicórnio ou vice-versa? Isso não é dito durante a leitura do texto, tá? Esse item não está correto. Piedade. A princesa tinha pena do unicórnio porque o pai queria pegá-lo? Também não é dito isso no texto. Esse item não está correto. A próxima, vingança. Ela queria se vingar do unicórnio? Não. Realmente, o que estava acontecendo ali entre eles dois era paixão. Logo, o item correto é o item B. Beleza? Na questão, analise no trecho as palavras destacadas. Todas elas são numerais. Classe gramatical, numerais. Assinale o item que apresenta uma correta afirmação sobre elas. Atenção para o item, aliás, para o trecho, né? Durante 3 noites, está aí o 3, destacado, sublinhado, né, em negrito. Durante 3 noites, trançou com fios de seus cabelos uma rede de ouro. De manhã, vigiava a moita de lírios no jardim. E, no nascer do 4º dia, aí eu tenho quarto, né? 4º dia, quando o sol encheu com a primeira luz, primeira também está grifado, a primeira luz dos cálices brancos, ela lançou a rede aprisionando o unicórnio. Então, nós temos aí 3 palavras sublinhadas. 3, quarto e primeira. Vamos aqui para o meu quadro. Analisem. Classe gramatical numerais, classificam-se, né, em cardinais, aqueles números exatos, quantidade exata, tá? Ordinal, que o nome já sugere, lembra a ordem. Multiplicativa, multiplicação, né? Vocês conhecem muito bem lá na matemática. E a fração, os fracionários, beleza? Analise então os itens comigo. Letra A. 3, palavra 3, indica a quantidade exata. É isso mesmo, os cardinais, quantidade exata. Quarto e primeiro indicam a ordem. É isso, galera? Ordinal, indica a ordem, exatamente. Olha só para o trecho. 4º dia, né? E a primeira luz. Então, quarto e primeira indicam ordem. Esse é o item correto, a letra A. Beleza? Analisando os demais itens para verificar o erro. Letra B. 3 indica quantidade fracionária. Fracionada, né? Não é fração. 3 é um número inteiro. Já eliminamos logo de cara essa. Apesar do próximo estar correto, né? Do trecho da letra B. Indica ordem, porém, não indica fração. Eliminamos a letra B. Letra C.
3 indica quantidade exata. É isso mesmo. Quarto e primeiro indica parte do todo, ou seja, fração. Errado. A gente viu que indica a ordem. Eliminamos. Letra C. Aliás, a letra D agora. 3 indica a quantidade aproximada. Não, quantidade exata. Já eliminamos. E 3 indica a quantidade inespecífica. Também não, né, galera? 3 é um número inteiro, um número exato. Por isso, realmente, o item correto é a letra A, beleza? 3 indica quantidade exata, quarto e primeiro indicam ordem. Item A.